Meus cumprimentos a todos que nos assistem e estamos aqui na terceira edição do projeto História da Engenharia narrada pelos ex-alunos. Eu quero inicialmente anunciar a presença aqui do nosso entrevistado, que é o Geraldo Dirceu, o conhecido GDO, não é isso? Geraldo Dirceu de Oliveira. Seu velho amigo e colega. Isso. E agradecer ao CREA também, agradecer a todos os presentes, ao filho Cristiano, à nora Ludmila, a colega Consuelo, que está sempre nos apoiando aqui, a equipe de apoio que promove esse evento e, mais uma vez, o patrocínio do CREA-MG. Geraldo Dirceu, você é muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. E eu quero também dizer a você que esse projeto, ele vem de você. Eu escutava você falando nas reuniões toda a história e ficava empolgado com todas as suas narrativas. E a partir das suas narrativas eu falava muito, temos que gravar. E aí eu tive a ideia de criar esse projeto, que é a terceira edição, e ele tem sido patrocinado pelo CREA, e nós editamos a cada projeto 8 entrevistas e colocamos no site. 8. Você é o 24º entrevistado. Colocamos no site e pretendemos futuramente editar essas entrevistas. Então você é o responsável por tudo que está acontecendo aqui. Agradeço a você essa ideia e esse projeto tem tido muito sucesso. Tem encantado os profissionais de engenharia a partir da sua capacidade e sua extroversão de contar boas histórias para nós. Tá certo. E eu falo com muito orgulho, o patrono desse projeto é você. Muito obrigado. Foi difícil trazê-lo aqui, viu? Eu tive que contar aqui, tem mais de um ano que eu estou numa relação direta com a sua nora, com o seu filho, para trazê-lo aqui, por conta de toda a dificuldade, ainda teve pandemia. Então, felizmente, nós estamos tendo esse encontro aqui. Inicialmente, eu vou te deixar bem à vontade para você se apresentar. Falar, eu sei que você não tem dificuldade alguma para narrativas. Você vai fazer alguma pergunta ou eu falo? Não, você vai falar da sua infância, da sua juventude, antes da escola de engenharia, sobre mim? de onde você veio e tudo mais. Fale um pouco para nós e nós vamos avançando nessa trajetória sua que é notável. Fique bem à vontade, se apresente para nós. Tá bom, obrigado. Tá bom. Agradeço muito a gentileza desse importante convite para mim, humilde pessoa, e vou contar um pouco da minha história. Eu nasci na cidade de Formiga e meus antepassados foram os criadores de Formiga. Barão de Piuí, que foi meu bisavô, e em Formiga eu fiz o curso de primário e ginasial. Depois vim estudar aqui em Belo Horizonte, o vestibular de engenharia e aqui na escola, né? Tendo brilhantes professores inesquecíveis. Mário Werneck, professor de termodinâmica, Cândido Holanda, professor de grandes estruturas, e outros professores que a gente não lembra, mas assim, de desenho, Franco Rodrigues de Moraes, todos eles grandes professores que ensinavam com muito amor, como vocês estão repetindo, o que eles fizeram, o amor com que vocês se dedicam à nossa escola. É muito importante para um ex-aluno saber que a escola está tão bem cuidada. Isso é uma beleza, porque mostra o valor do ensino de engenharia e o valor da escola que nós tivemos e temos ainda. Na escola, nós temos sempre a nossa escola, né, de engenharia. Lá nessa infância sua, nós vamos dar continuidade, assim, alguma característica da região, a relação com sua... Alguma característica que você pode citar da região lá de Formiga? Sim. Posso, Infância. O que é que o senhor fala da infância? Tá certo, Bom, o meu avô, pai da mamãe, era um político importante. Naquele tempo, o vovô Zé Bernardes, que era deputado, levou água, luz e telefone para Formiga. Naquele tempo, você imagina, ter isso, Formiga é considerada princesa das areias brancas, porque tinha o rio, Areião, areia branca, então princesa das areias brancas, está entendendo? Então eu fui criado em Formiga, com uma cidadezinha pequena, mas onde se dá muito valor à cultura. Tinha o meu primo Belmiro, que era
engenheiro da oficina central lá de Divinópolis, muito importante, muito bom engenheiro, tá certo? Naquele tempo, esse aqui tem que falar e dar valor, era na mão os cálculos, né? Tudo à mão. Não tinha máquina de calcular, não tinha nada, tudo na mão, da mãozinha, fazendo cálculo de estruturas de grandes empreendimentos, todos eles e eles fizeram uma grande engenharia. Isso nós temos que homenagear esses antepassados nossos engenheiros, que eles, na pontinha do lápis, fizeram a cidade, eu agradeço o nosso estado todo, construir estrada, pontes, né? Esse seu primo, ele já Belmiro. trabalhava, atuava com engenharia ou Ele é engenheiro. ele fazia engenharia com você aqui? Não, ele era mais velho. Era mais velho? Ele era mais velho, ele era engenheiro da oficina de Divinópolis. Isso foi uma referência para você? Já? Foi muito importante, que ele conversava comigo, eu estava fazendo curso ginasial ainda. Ele falou, o que é que você quer estudar e tal? Aí eu falei, eu ainda não resolvi, não, eu queria ir para a Marinha, ser oficial da Marinha. Falei assim, isso é meio problemático, fica aqui, vai estudar engenharia, eu vou te mostrar a beleza da engenharia. E ele era muito competente, sabe? Então ele descrevia para mim as belezas da engenharia, os projetos, tudo isso, que eles faziam no lápis. Não tinha máquina de calcular, não. Eram grandes engenheiros, né? Tá certo? Então ele desenvolveu em você esse interesse. Você considera? E com essas conversas, eu verifiquei que eu tinha vontade de ser realizador de alguma coisa. E aí vim a engenharia. Com isso eu estudei, passei no concurso, tive um grande professor, que é o Edson Durão Judes, né? Sim. Para mim, uma competência, um gênio. O Edson é um gênio de matemática, tá vendo? Muito bom professor. Frank Rodrigues de Moraes também, professor de desenho, tá certo? Quando você Professor veio, Candolano, professor de grandes estruturas, hein? Quando você veio para Belo Horizonte, você já veio direto para fazer o vestibular aqui ou você fez o conhecido curso? Não, eu clássico, vim aqui para estudar no Colégio Marconi. No Marconi? Que era o colégio que tinha professores da Escola de Engenharia. Padre Oscar, vocês lembram dele? Né? Padre Oscar, Cândido Holanda, Franco Rodrigues de Moraes, eram os grandes professores. Professor do Marconi. Marconi. Esse curso que era o científico? Deixa eu contar uma coisa. Na sua época era o científico? O Marconi era um colégio com o grande o professor Veloso, grandes crânios aqui do intelecto na nossa cidade, tá certo? E aqui tinha naquele tempo aqui, piscina, e as mocinhas iam lá, né, nadar de maiô e tal, e nós lá. Aí, esse coitado aqui, o que fez? Comprou um largato. Soltei na piscina. Ela estava nadando. Quando viu largar, foi um berreiro que apontaram, mulher apavorada com o bicho. O professor Veloso foi lá, viu o que tinha, pegar. Aí, vamos passear com esse largato. Mandou um bedel lá pegar o largato, amarrar no cordinho. Vem cá você, botou a mão no meu ombro, vamos dar uma volta no colégio. Eu puxando o largato, com o Veloso no meu ombro aqui. Botou o Veloso, né? Vocês conheceram ele? O Colosso, era um gênio também, né? Eu considero o Veloso e o Edson. O Edson é uma sumidade, né? O Edson, eu conheci. Com uma coisa fantástica, modéstia, né? Ninguém conversando com o Edson dá o valor que ele tem. Então, matemática excepcional e muito boa pessoa, né? Os amigos aqui são... E isso é engraçado, né? Você é muito modesto, porque você tem muito talento profissional também. Muito obrigado. Vontade do Aí, amigo nessa aí. história toda, você veio, estudou no Marconi e entrou para a escola. Como é que é? Você estudou no Marconi e Dele entrou para a escola de engenharia. É. Como é que era a escola de seu, assim, o nível de exigência, as formalidades da época, é diferente, né? A escola era almejada por muitos jovens
E passar no concurso, confesso, não era fácil, não. Então, o concurso para entrar na escola de engenharia era muito pesado. Era de matemática e física e química, a gente tinha que saber. Senão não entrava aqui na escola, não, tá certo? E o grande vulto do meu tempo na escola foi o professor Edson, que era um jovem, mas de uma capacidade de matemática fantástica, não é verdade? Então o Edson era um exemplo para a gente de beleza, de conhecimento de matemática que ele tinha, matemática, alta matemática, né? E isso nos levou a fazer o seguinte: tinha escola aqui, a avenida não era tão movimentada. Onde era a escola quando você estudou? Aqui. Não, mas que aqui tem outros prédios. Era na Santos Dumont? É Santos Dumont. Aí lá no Santos Dumont a gente tinha o carrinho do João Martins. A gente carregava o carro dele, botava dentro da escola. Ele saía com o carro dele na entrada da escola de engenharia. Viu? É, para quem não sabe, Geraldo, você tem sempre muito bom humor, né? A família sabe disso, mas ele sempre tem histórias de muito bom humor, o que torna a conversa mais agradável aí. Mas era muito engraçado isso, né? O João Martins, vocês conheceram o João Martins? Não? Grande matemática mesmo, mas ele não era engenheiro, não. Ele era professor de matemática. Nós botamos o carro dele dentro da escola. E ele foi colocar na sua. Fechando a escada ali. Quando ele saiu, terminou da aula, ele no carro. Tomou um susto. Como é que meu carro ia parar aqui, né? Sem saber como. Isso é coisa de estudantes, né? Mas era colegas também, Delba, né? Delba Gontijo, vocês conheceram Delba? Delba é inteligente demais. Muito era a única mulher da turma? Hein? Era a única mulher da turma? Não, a Delba e a Rosalice Santiago. Duas mulheres da escola. É. A Delba Gontijo e a Rosalice Santiago. Da sua turma? Ou tinha Não, era da escola, né? A minha turma, a Delba era minha colega. A Delba era, a Rosalice, acho que a Rosalice é. Até vou contar uma coisa para vocês. Lá vem a história. Nós combinamos, nossa sala era no segundo andar da escola, né? Tinha o salão lá, com janela, que eu gosto todo. Nós combinamos de passar um trote na Rosalice. Lá vem. Aí, o que você fala? Eu vou trazer calça, vou trazer sutiã, trazer uma opção de coisa, né? Aí, trouxe na casa dele. Isso era um trote, né? Um trote, uma brincadeira. Aí, houve a benção lá dos calouros, né? Aí, o pessoal ser batizado, né? Quero fazer. Nós sofremos isso, né? Como estudante. Aí a Rosalice estava lá e tudo isso. E quem é que foi, gente? Quem é que foi? Aí esqueci quem é que foi. Apanhou os utensílios, calça, sutiã, etc. Então, começou a jogar na janela da nossa sala. E a Rosalice e a Delba lá apavoradas. Imagina. Tá, joga um, joga outro. Elas começam a chorar. Chama o diretor, chama o diretor. Naquela época era uma maldade, né? Mas era engraçado, né? Depois ele saía daqui, senhor. Saía daqui e ia lá para a igreja, mexer lá, igreja do centro da cidade. São José. Isso aí os alunos todos de engenharia, juntos, soltando bombinha no pé, até a igreja de São José. Aí acabava o trote, né? Dava uma bebidinha pra gente, mas não é bebida de café, um refrigerante, uma coisa assim, né? E acabou o trote. Mas era muito engraçado. E a gente tinha muito respeito e admiração para os nossos professores, né? Cândido Holanda, Mário Werneck. A aula do Mário Werneck, ele tinha uma voz de orador. Era uma aula importante de termodinâmica, que era uma matéria pouco conhecida, né? E ele dava aquilo, descrevia todas as partes de calorimetria para nós, C igual a MTT, T1 menos T2, aquele negócio todo. Ele falava tudo para a gente com a maior
versatilidade e com maior possibilidade de entender. A gente era aluno, mas admirava a palestra dele, o Cândido Holanda também, grande calculista, né? Você lembra dele, não lembra? Lembro. Você lembra dele também? Não, o Cândido. Você lembra dele? Eu lembro. Eles eram os donos do cálculo aqui em Belo Horizonte. O prédio do Banco da Lavoura, eles disseram que o prédio estava recalcando, e eles é que foram se ver, não tinha nada não. Era obra do Silvio Barbosa. Conheceu, lembra? E o prédio estava assentando, mas era coisa normal. Mas não teve nada não, tá certo? Não Mas teve. nós fomos lá para ver o que tinha. A engenharia, engraçado, é que a engenharia tinha, como tem ainda, muito prestígio, né? Você falar que estudante de engenharia era respeitado, porque não era fácil passar, você sabe disso, né? Também sabe, né? Não era fácil passar no concurso, não. A gente tem que estar preparado, mesmo matemática, física e química, né? Que é igual MCT, T1 menos T2. A sua Verdade. memória. Hein? Mas estudando engenharia, você também teve que cumprir exército, não teve? Teve o quê? Você fez exército. Fiz exército junto. Fala sobre isso pra gente, por favor. Hein? Fala do exército, das histórias, o exército era colegas. o coronel Franco Rodrigues de Moraes. Era o comandante aqui do departamento do exército, ficava lá no Alto Afonso Pena, ali. Afonso Pena não, Alto Amazonas, ali na Petarrua de Fora ali. Certo. Tá certo? Bom, você tinha um respeito muito grande quando você falava que estava estudando engenharia, porque o concurso era difícil, né? Você sabe disso, né? Então a gente era respeitado, você sabe disso também, como intelecto. E realmente a gente tinha que estar muito bem preparado para poder passar no concurso de engenharia, não é mesmo? E grandes professores, Franco Rodrigues de Moraes, o professor Mário Werneck foi professor de termodinâmica, o professor Franco, o professor, não, Franco não, esqueci o nome dele, professor de Mário Werneck, professor de termodinâmica, o Cândido Holanda. o Cândido Holanda, professor de grandes estruturas. De estruturas. É um craque, rapaz. Mas aí no exército, fala lá. No exército. O exército, você entrava e era recebido pelo comandante como ex-alunos, como aluno e ex-aluno da escola. Isso. E a gente era bem tratado, sabe? Tinha que andar a cavalo, marcha, aquelas situações. E eles todos ligavam, falavam assim, o exército tem engenharia. Vocês são estudantes de engenharia, então precisam saber que nós apreciamos muito a engenharia, gostava da engenharia. E vocês aqui vão ficar sujeitos a perguntas de engenharia. Bom, se nós soubermos, né? Porque engenheiro não fala milagre, não. Eu sabe ou não sabe. Não é verdade? Você teve colegas aqui que fizeram com você. Tenho. O Eulo Magalhães, Era da sua turma lá eu presente? que é um crânio, não muito bom Sim. engenheiro. O outro colega, quem mais? O Euler. Esqueci o nome, senhor. Você pegou, deixou dormindo na cabana, vocês carregaram ele, Aquele que o senhor carregou a cama. vocês carregaram, tiraram ele da barraca e deixaram ele dormir acordado. Sempre fazia. Aqui é? Aquele que o senhor pegou a cama e colocou lá o relento. É a máquina. Conta pra ele. Mas foi no acampamento nosso, Coisa de manobra, né? Estava dormindo, pegamos o bicho, carregamos, não foi cama não, carregamos ele, botamos no canto. Ele dormindo. Dormindo, acordou ele. Acordou e falou assim, Tô sonhando. Tô sonhando, vendo estrela. Tinha uma história de um passarinho também, do sobrenome passarinho. Passarinho tem. É. O passarinho era o professor, né? Passarinho, chamava passarinho mesmo. É. Tá certo? Mas a gente brincava muito, né? O passarinho era professor.
Você sempre teve muito bom humor. Graças a Deus. Então, com certeza, você teve uma boa relação com os colegas. Graças a Deus. Tanto aqui quanto É, no eu Crescente. sou muito amigos deles todos, e boas pessoas. Janequine, o Euler, bons amigos, bons colegas. Você lembra em que ano você formou? 1953. 53? É. E aí já começou atuando, você já fez estágio? Durante o curso de engenharia, eu arrumei um empregozinho no Departamento do Estado de Rodoviária e fiz meu curso de engenharia paralelo com o serviço do departamento no Estado de Rodagem, né? Tá certo? Então, eu aprendi a projetar estrada, fazer isso tudo. Projetar estrada, ponte, pontilhão, túnel, toda a parte de engenharia que a gente estudava aqui na escola, com grandes professores. Engraçado, a escola aqui não era tão conhecida como hoje, mas sempre teve grandes professores de engenharia, professores de tirar o chapéu, né? Mário Werneck, Cândido Holanda, Franco Rodrigues de Moraes, professor de desenho. Sim. Muito bons professores e que gostavam de ensinar. Eles ensinavam não só para... Evidente que tinha o numerário dele, mas gostavam de ensinar engenharia. E eram competentes, viu? E você fez DR. Ei? Quando estudante, você trabalhou no DR. Trabalhei. E depois quando você formou em engenharia, você continuou Eu formei em engenharia, Rodagem? eu fundei minha firma Já depois de formado? com o Marcelo Azevedo. Eu e o Marcelo fundamos uma firminha de engenharia. Começamos a pesquisar obra. CDI, Companhia de Distritos Industriais. Fiz muita obra na CDI, como a Sete Lagoas. E as Sete Lagoas aqui em Belo Horizonte, tá certo? Obras de engenharia para a CDI, Companhia de Distritos Industriais, que tinha um grande poder financeiro, porque ela tinha uma verba e precisava executar o serviço e estava tudo parado na engenharia, não tinha nada na engenharia naquele tempo. Tinha esses russos de engenharia, Edson Durão, Edson até hoje, né? E é uma pessoa fantástica, muito simples, né? E um gênio, né? Eu considero o Edson um gênio, não é verdade? Na matemática, que é o professor Edson Durão Jude. Sim. E aí você, com a sua empresa, começou a trabalhar na CDI. A CDI. Mas você trabalhou muito com estradas, não foi, Geraldo? Trabalhei em estrada, trabalhei também, fiz a cidade industrial de Ponte Nova, fiz muito trecho de estrada aí, procurando serviço, né? Você tem empresa é para trabalhar, é para faturar, né? Então, nossa vida foi assim, procurar Essa obra. empresa foi a Engraçado. vida toda? E tinha um apoio muito grande, viu? Um apoio muito grande da coletividade. Fulano é estudante de engenharia. Davam um nome, você... Era importante, né? Itaipu, hein, Geraldo? Hein? Itaipu. Itaipu? Foi meu irmão. Não, Itaipu eu só fui lá visitar. Você teve em Itabira, Quem? obra em Itabira? Obra de quê? Em Itabira. Itabira eu fiz. Fiat, essa fábrica, a Eu lembro onde CEMIG, foi. fundação da CEMIG, Cidade industrial, essa parte Sim. toda eu trabalhei, tá a certo? fundação da CEMIG. Consegui esse serviço, né? Seu fala do Fundação da CEMIG, CEMIG? Hein? É aquela Fundação da fundação, CEMIG. é a cobra que sofreu Fundação de quê? A CEMIG. aquele prédio da CEMIG. Você atuou na fundação do prédio do CEMIG? Eu trabalhei já no prédio pronto, mas ajudando, conseguindo obras da CEMIG, né? A CEMIG fazia as estações de tratamento, né? E a parte de estação de Subestações? subestações, quem fazia era a CEMIG, né? E você executava as obras? Eu executei muita obra. Não era só eu, não, né? A Fiat foi a terraplanagem, a parte de Quem? Da Fiat. Quando eles A instalaram. fábrica Na Fiat? Na Fiat eu fiz a terraplanagem e dei diversas informações que eles pediram, né? Que a Fiat pedia. Então,
Então, a esposa do presidente da Fiat, que eu esqueci o nome, que era italiano, né? É, o Sabe Silvano Valentino. É. Ela falou assim, vocês têm uma coisa muito importante, vocês colocam a profissão junto da família. Estou aqui na sua casa, estou vendo sua casa toda, com essa parte toda de madeira e tudo isso, que vocês empregam. Aqui a gente não faz isso lá na Europa, não. Vou contar o que, é que vocês fazem lá na Europa, eles vão cair o queixo. Ela falou para mim, Era Silvano Valentino e o Camilo Donati. Eu gostava Eram dele, eu sei o que ele falava. Quem? O que ele falava? Que aqui a questão da família no. Repete para ele o que ela falou. A dona da Fiat falou. Falou o quê? O que é? Repete o que Ah. a esposa... Ela falou o seguinte, que a gente misturava as coisas, punha a profissão dentro de casa, né? Então, lá em casa que eu fiz a casa, construí, e tem um madeirame dentro do salão lá. Então ela falou, ó, isso é muito bonito o que vocês fazem aqui. Vocês misturam as coisas aqui no bom sentido. Eu vou contar isso na Europa e eles não vão acreditar. Que aqui tem uma beleza dessa toda, com esses madeirames todos bonitos. Porque eu precisava de fazer minha casa, e com o Roberto, meu filho, falou assim, ó, eu vou comprar um vagão de madeira lá no norte. E comprei, chegou um vagão de madeira para nós, deu para fazer casa, deu para fazer casa dos meninos, e prestar para CDI, tudo isso. O madeirão da foi. Então, essa foi a importância que eu acho que achei. Ela percebeu, né? E essa esposa que era italiano, do presidente da Fiat, falou comigo, eu vou contar na Europa o que vocês fazem aqui, eles não vão acreditar. Que vocês põem a obra dentro de casa, que é o amor que vocês têm por próprio. Interessante isso, né? Hein? É legal. Ô Geraldo, e a família? Família, bom, tem os filhos de engenheiro, né? São Mais velho, quantos? Eloy, engenheiro, o Roberto, engenheiro, Bernardo, engenheiro, tá certo? E o Cristiano aqui, que é comerciante, né? São 4 filhos? 5 filhos. A minha filha mora na França, né? Psicanalista. Marinês. Psicanalista. É psicanalista. Na França, viu? E todos com uma educação Graças a Deus. com berço cultural. Podemos falar ou não? Tinha aqui, ó, é muito importante para a gente falar da cara metade, né? É isso que eu queria Ela te falar. partiu, mas era uma mulher muito distinta, muito simples, uma artista perfeita, fazia trabalhos lindos. E Sara não era de falar, levantar o nariz e falar assim, não é? Era simples, mas era uma artista. Você conheceu, né? Conheci muito. Sara, então, Eu também conheci. Sara Ávila. Sara Ávila Eu e convivi Oliveira. com ela. Oliveira do meu lado, né? E a Sara trabalhava muito. Nós temos muitos trabalhos de Sara, né, querido? Isso. Minha nora aqui, que é bem-vinda, que eu chamo, ela organizou tudo lá para mim, está tudo organizadinho. Todo o organizado, acervo, tudo identificado. Muitas obras. Catalogado. Catalogado. Hein? Maravilha. Tudo catalogado já. Tudo certinho. Fotografado, Certo. organizado. A Sara disse a gente precisa deixar alguma coisa para o outro mundo. Coitada, ele morreu cedo, viu? Pois é. Porque eu gostava muito dela. Ela era uma artista muito boa. Muito bom. Ela pegava um lápis assim, fazia uns trabalhos bonitos. Ela era professora da escola de A arte. professora da escola Guinhar. Eliana. Professora. E os alunos Deve gostavam. ter sido fundadora também, né? Qual fundador pelo tempo dela, né? Participando. Os alunos gostavam muito da Sara, porque ela não escondia o que sabia. Ela apresentava para eles o que ela conhecia e sabia, o que ela fazia em arte, né? Ela devia estar na ativa quando levaram a Guiar lá para cima. Ela foi uma das que levando Ela dos que levantou. responsável, levantou a bandeira do Guiar para a fundação. E hoje é o Eng, né? Hoje é Então, bem, né? Você tem ideia? Os alunos até hoje fazem monografia dela. O Abílio, brasileiro dela, até hoje dá as aulas dela.
Os alunos discutem as aulas dela até hoje. As aulas dela são dadas até hoje. São estudados. São estudadas. Sabe, Tem alguma exposição do trabalho dela assim, permanente ou vocês pretendem fazer? Estão fazendo, está em ativo hoje, estão organizando hoje. A Cláudia já entrou para fazer uma mostras toda isso trabalho dela, dela, assim, né? É. Esse catálogo que eu fiz agora, de toda a obra Palácio das dela, Artes. passei para ela. Essa uma é a Nora aqui, que eu chamo de bem-vinda. Ela organizou tudo para nós, né, cara? Está tudo organizado, esse trabalho de Sara, sabe? Tudo guardado direitinho, certinho, tudo E não, certo. né, não fazer. Sara tinha para mim uma grande qualidade. Era simples, rapaz. Não gostava de falar que era grande artista, nem nada, não. E era uma grande artista. Era, Era. mas uma pessoa simples. E Isso. gostava muito de ensinar. Pode ser, eu estou aqui para ensinar. O que eu aprendi com os outros. O que é que você aprendeu? Professores que ela teve, né? Que era. Que foi o Guimarães, Guiar, foi o grande professor dela, né? grande mestre, né? O seu filho está querendo fazer uma exposição, deixa eu escutar, Cristiano. Aquele prédio onde o cogumelo lá da CEMIG, na Avenida Barbacena, eu lembro quando eu era pequeno, que ele nunca lembrava, mas ele fez a fundação que eu lembro que era pequeno. E ele pelejou porque dizia que tinha que trazer os caminhões, era muito funda para fazer aquela fundação, e tinha muita água. Então tinha que trazer aqueles caminhões com caçamba, puxado com os tratores, que eles não conseguiam, tinha uma rampa enorme, então eles carregados com lama e água, eles não conseguiam subir sozinhos. Então ele tinha que subir com um trator. Então eu lembro que era pequeno que ele fez essa obra. Fiat, a Infraero, ele fez muitas obras no aeroporto da Pampulha. O Labareda, o Clube Atlético, em frente ao aeroporto, ele fez também. Então, tiveram várias obras que com a firma dele, sei na época da firma ele fez. E a firma dele, depois que ele teve essa pessoa que ele falou, ele tem a própria firma dele com a família. Com O os Eloy. filhos. O Eloy assumiu, Bernardo também. Eles continuam. Eles continuaram não, mas a firma construtora não existe mais. Mas então ele fez obras Cidade administrativa, de relevância. Né? de relevância. Agora é interessante porque ele, depois de toda essa trajetória profissional e casado com a Sara, ele desenvolveu também ele tem uma percepção muito grande do mundo, da engenharia do mundo. Isso resultou num trabalho seu. Você pode falar? Dos livros. Eu queria falar, ele, a bagagem cultural, tanto dele quanto dela. Ele fez os livros, a dona Sara também escreveu o livro. E essa bagagem cultural de viagens que eles fizeram, né, eles viajaram muito, tanto ele quanto a dona Sara, né, dona Seu? Viajaram muito, tanto é que ele, quando ele fala do Egito, essas coisas todas, dona Sara também, as construções, ele ama falar, a dona Sara levou para as artes, ele engenharia. Então essa bagagem cultural, quando você eu mexo com as coisas da dona Sara, eu fico muito emocionada, ele é na engenharia, ele vem falar comigo, a gente conversa muito, sabe? Eu fico assim impressionada com a bagagem, com o conhecimento, com a riqueza que ele tem e ela, que eu conheço pelo trabalho dela, que eu fico lá mexendo. Sim. Ele, pelo que sai do intelecto. E aí, o que você fez com todo esse legado, seu livro? Seus livros. Eu formei, comecei a trabalhar e tal, e a vida vai levando a gente fazendo serviço, ganhando dinheirinho, né? Fui esbarrar nas pirâmides. Fiquei boquiaberto com a grandeza das pirâmides lá no Egito. Eu falei, não é possível, como é que fizeram isso naquele tempo? Carregando pedra na mão, na marretinha. Você foi lá já? Já. Se a gente não fica humilhado? É uma coisa que fica humilhado. Eles não tinham ferramenta como a gente tem hoje, máquina e tudo. Fizeram aquilo Como é na que marreta, na leva marretinha. pedra para Então cima? é uma obra, a gente conhece lá. Já Não. foi lá. Vai lá um dia para você ver. O engenheiro tem que ir para ver a grandeza que é. Porque você vê, primeiro, fundação. Como é que ele sabia o que ele ia aguentar aquele peso fantástico de pedra acumulada e não recalcar? E a Sabiam declividade disso. delas, né? Segundo, Na estrutura. a geometria, tudo certinho, arrumadinho, certinho.
as faces dela triangulares, certinhas, levantadas com medida certa, tudo feito com uma técnica de engenharia que nós temos que elogiar, não é mesmo? Porque foi uma coisa grandiosa o que eles fizeram, tá certo? E aí a gente vê assim, os grandes engenheiros nossos. Eu acho que o Edson Durão um colosso, né? Não é verdade? Além de ser uma competência na matemática e tudo, é uma pessoa muito simples, né? E aí nessas pirâmides, quando você escreveu, foi o início, né? Você teve teve oportunidade de visitar outros locais e ver mais a engenharia do mundo. Né? E aí o senhor escreveu um livro. Escrevi 2. Um Fala. sobre a construção do Belo Horizonte, que eu mergulhei nos trabalhos de Arão Reis, com um grande engenheiro. E outra é a história da evolução da engenharia. Você começa lá na matemática, nas equações de equilíbrio, tudo isso, e caminha, evidentemente, recebendo auxílio dos professores que nos ensinaram, caminha para fazer as suas avaliações, né? Todos nós temos o direito, sem nenhum convencimento, de analisarmos qualquer problema de engenharia que a gente goste, né? Eu tenho, você tem, minha querida tem também, tem o direito de analisar um problema de engenharia, tá certo? E eu acho que a engenharia é tão bela que a gente fica extasiado diante da grandeza da engenharia. Quando você chega na pirâmide de Quéops e vê aquele monstro de equilíbrio, você sabe, fundação é outra coisa importante. Então, afundava e acabou. Fundação. Geometria. O traçado certinho do triângulo facial da pirâmide, né? Que é um importante a gente observar a geometria, que era um triângulo isósceles, com a base muito larga. Então, você tem essa admiração por os outros antepassados nossos na engenharia que fizeram. Qual base que o senhor teve para escrever esse livro? Quais foram as suas... Quê? Esse livro que o senhor fez, além do Egito, quais outras bagagens que o senhor teve? Como assim? Roma, quais outros lugares? Roma? Não, quer dizer, eu sempre gostei de história e sabia misturar história com engenharia. Isso. Porque é interessante isso. Porque a engenharia está junto com a história. E a história da humanidade se cinge muito nos princípios de engenharia que a gente estuda. Tá certo? Então isso aí me levou a pesquisar muita coisa e escrever esses 2 livros. Um sobre a história da construção do Belo Horizonte de Arão Reis e outro sobre a história da evolução da engenharia, que vocês têm o livro, não tem? Eu tenho. O que você acha de Roma, aquela Roma antiga? Roma antiga, Coliseus, aquedutos. É que Roma antiga era construída com o quê? Martelinho, morrão, soquete para fazer compactação, mas eles sabiam fazer essas coisas e faziam com maestria, que a gente como engenheiro tem que admirar. Não é verdade? Porque eles faziam isso na época que tinha pouca ferramenta. Era pá, picareta, marreta, então era carrinho de mão e era o equipamento que eles tinham para construir. Então a gente tem que elogiar os nossos colegas do passado. Que duraram até agora, não é? Tá certo? Agora, as ilustres madames, as nossas caras colegas, eram poucas que tinham condições de estudar engenharia. Você, Rosalice, Delva, né? Que eu lembro assim, tinha mais outra, tinha uma parenta do Breno, esqueci o nome dela. Tinham 4 mulheres que estudaram engenharia. E eram, Naquela época, né? Eram respeitadas. Beatriz Alvarenga. Mulher engenheira, falava isso aqui. E é verdade. Porque a mulher, para ser engenheira, ela tem problemas, não é verdade? Mas eram muito dignas e todas elas grandes matemáticas e engenheiras, que é importante a gente saber valorizar, porque ficou na história, né?
Você não pode falar a história da engenharia que nós estamos conversando aqui sem lembrar as mulheres, velho. Tá certo? Delba, mesmo. Rosalice, Santiago. Parente do Breno seria a dona Beatriz Ovarenga? Era Beatriz Alvarenga, irmã do Breno. É irmã do Breno. Breno é meu colega de turma. Ah, foi? Muito amigo meu, é colega de turma. É. Irmã da Beatriz. Irmão da Beatriz. Irmã Beatriz. Esse livro, Histórias de Belo Horizonte, eu não localizei aqui, Geraldo. Eu tenho. Eu Eu tenho. gostaria. Eu vou te dar. Eu tenho. Porque eu tenho aqui a história da evolução da engenharia, não é isso? É. Evolução da história Esse da é engenharia. o Esse aí nós temos. Mas é esse. São dois. Esse não vai ser da história de Belo Horizonte, É, não. com a história da Precisa. Eu construção. vou te dar. Da construção de Belo Horizonte. Vou separar para você. Sim. Tá. Hoje mesmo. faço. Vocês têm o arquivo dos dois para reedição? Não, Tem o quê? O arquivo digital não tem? não. Tá. Porque eu não era casada ainda, se fosse casada eu tinha. Nós temos um interesse, Geraldo, e você já nos autorizou, eu estou te lembrando, e você pode desautorizar, tá? Fique à vontade. Não vai ser Para reeditar, Pode ser. e ele falou que eles iriam doar isso para a associação. Nós temos interesse sim, Não, viu, de reeditar. eu não tenho nenhum interesse pecuniário e me sinto até honrado com isso. Olha que coisa Certo. bonita de falar isso, né? Eu acho interessante ele falar isso tudo. Eu acho que seria muito importante a gente lançar esse livro, porque ele é muito bom. Eu já li, eu Também já tenho. li. Dá um E acho- conhecimento geral. dá uma. Prazer, Cristiane, me deu de Nós- presente. nós temos sempre. Funcionário. Você tem, ele tem, eu tenho. Nós temos um amor muito grande pela engenharia. Sabe por quê? Temos, eu tenho Porque a gente estudando engenharia e mergulhando nos cálculos e tudo isso, é que dá valor ao que os antepassados fizeram Dele eu vi e isso. que nós temos a obrigação de manter. Não é E verdade? você se entende com muita história também, né, Hein? Geraldo? Eu gostei sempre de história. Você fez parte do. Qual que é aquele órgão? Você foi membro da história, aquele departamento? Exato. Instituto Histórico. Instituto Instituto Histórico Histórico. Geográfico. Como é que é? Instituto Histórico de Desenvolvimento. Ah, foi. Ele tem até umas caixinhas. É. entendeu? Ele é membro do Nós Instituto. fundamos o Instituto Histórico de Engenharia Ele para exatamente manter o nome da engenharia, a importância da engenharia na nossa sociedade. Isso é um dever nosso de profissional liberal, a gente valorizar a nossa profissão. Então, são grandes nomes que nós temos, Cândido Holanda, Mário Werneck, Edson Turão Judes. Eu considero o Edson mais novo de todos eles como fantástico. O Edson morreu tem uns 3 anos. Hein? morreu. Tem uns 2 ou 3 Pois é. anos que o Edson morreu. Pois é, eu sei. encontrava com ele Mas na Filarmônica. era Ele ia sempre aos concertos. eram grandes engenheiros. Né? Nós, como engenheiros, não podemos ter a vaidade de falar eu sou melhor ou pior. Não. E temos a obrigação de admirar colegas nossos, tá certo? Eu admiro vocês todos aqui que são colegas, porque pessoas bem intencionadas em manter a história da nossa profissão. A nossa profissão é muito importante. Construção é tudo. Tudo. Eu vim para cá, vim aqui, ó, passando trânsito cheio, rua asfaltada, tudo isso. Tudo isso o que é? Quem é que fez? Engenharia. É. Não é verdade? E quantos engenheiros nós conhecemos importantes, ó? Mário Werneck, Cândido Holanda, o Edson, né? São engenheiros fantásticos, viu? O Cristiano está querendo falar? Uma das coisas que eu herdei tanto meu pai e da minha mãe, das poucas viagens, não viajei tanto feito eles, mas quando eu viajei, estive com a minha irmã na França, eles fizeram questão que eu viajasse pelo Vale do Loire para conhecer os castelos da Idade Média, né? E a mamãe sempre contemplava mais a parte artística das construções, e o papai a parte de engenharia. Arquitetura, né? E eu estava com umas pessoas numa excursão, com alemães e canadenses e tal, estrangeiros. E eu, pegando esse encaixe dessa construção, fiz um comentário que eles realmente ficaram assim com um ponto de interrogação na cabeça. Eu virei e falei assim, ó, nem com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós conseguiríamos construir esses castelos com a mesma perfeição
que eles construíram. Não conseguiríamos. Não. Porque eu fiquei, eu fui, inclusive num deles que eu não lembro, que eu não sei se foi Leonardo da Vinci, que projetou uma escada que elas não se encontram, que deu origem ao desenho do DNA. que eles desenham. Isso, tá. Interessante. E eu comentei isso com eles. Como que ele, nas artes, na construção, na arquitetura, faz um projeto que hoje é o desenho do DNA. Que é esse Interessante isso. Eu comecei com que a escada, ela começa, são duas escadas que se entrelaçam, mas nunca se encontram. A gente vai subindo, esqueci o nome do castelo. E me impressionou, então, os dois me impressionaram, foi esse castelo que eu não lembro o nome, o papai sabe, mas a mamãe, eu não lembro. Eu não sou, não estudei tão, não sei história geral, mas foi esse e o castelo de São Michel, que é construído em cima de uma rocha que desce a maré, você só entra ali na maré baixa. Sobe a maré, ninguém entra. Então eu fiquei impressionado como eles faziam essas construções, entendeu? E você vê os tijolos, as casas lá dentro do castelo de São Michel, em cima da rocha. Ele foi construído em cima da rocha, o castelo de São Michel. E toda a construção na área, eles pegam as pedras locais e construíam e levavam para a construção dos castelos. É impressionante. É impressionante, você fala assim, naquela época. Naquela época. Entendeu? Foi coisa que me impressionou quando o papai fala de cara no martelete, você entra lá dentro e diz, gente, como que o pessoal arrancou tanta pedra, eles lapidaram tantas pedras e construíram casas, e esse castelo de São Michel, que é um castelo em cima da rocha. Então você imagina, naquela época tinha que esperar baixar maré para transportar as pedras e construir daquele castelo. E esse foi outros castelos, você vê obra que é pura obra. Interessante. Geraldo, e as fotos? Porque você foi viajando e foi registrando com fotos, muitas fotos no livro. E também a sua habilidade, sua capacidade de narração, né, de escrever, de registrar isso. E essas fotos foi você mesmo que tirou muitas delas? Do seu livro. As fotos que você tem lá, que você publicou no livro, são fotos tiradas por você, com o seu olhar de engenheiro? Eu tirei, tá certo? Tirei algumas, eu coloquei, né? Fotos a gente tinha, não é isso? Tá certo? Porque veja bem, quando você estuda engenharia, forma, realiza alguma coisa, vê obras grandiosas, eu acho que eu tenho o dever, sem nenhuma coisa de querer aparecer, de passar para os colegas um pouco que a gente sabe. Isso é importante, né? A gente passar para os colegas o que a gente sabe da engenharia. Por quê? Porque a engenharia é um universo. Você fala em engenharia, o que é engenharia? Tudo aqui, ué. Tudo. Médico, o que ele usa? Cadeira de médico, mesa de médico, ferramentaria de médico. Tudo quem faz? Engenharia. É isso? Nossa profissão é importante com uma grandeza muito bonita. É que o engenheiro é um homem simples. Eu acho importante eu falar sobre isso, mas acho não é para valorizar a gente, não. Para valorizar a profissão. Não é verdade? Você pensa bem, você está aqui hoje, a nossa querida colega ali, que é a Leide na engenharia. Então, isso é importante a gente analisar como que o fruto da matemática aplicada que nós fazemos. Quer dizer, nós aplicamos matemática. Para fazer uma fundação, você sabe o que você está fazendo. Você vai fazer o equilíbrio de um prédio, você sabe o que precisa de fazer. Então, isso tudo glorifica a nossa profissão. E todos nós lembramos com muito carinho e devoção os grandes mestres que nós tivemos naquele tempo, que não tinha máquina de calcular, não tinha nada. Mário Werneck, Cândido Holanda e outros, né? Não é verdade? Eram grandes professores. E a gente, hoje, eles já passaram, partiram para além, nós temos que glorificar o nome desses grandes professores. E as regras Isso é importante, de né? Também, né? Hein? As regras de cálculo também. Régua de cálculo, pô. Quem inventou a regra de cálculo? Coisa doida, é uma matemática fantástica. Não é verdade? Pensa se você pegar uma maquininha, régua de cálculo, e botar ali tanto para cá, tanto para lá, fazer cálculo
de concreto, tudo com o régua de cal. Fantástico. Não é né? fantástico? Então a gente tem que admirar isso e valorizar, porque os colegas nossos do passado que já partiram precisam ser homenageados na nossa história como Veja grandes só. elementos da engenharia. Veja só, além da régua de cálculo, não tinha máquina para cálculo, era régua, e ainda tinha a questão da representação gráfica, era tudo desenhado e conhecido, não conhecido mais, papel vegetal. Tá certo, ué. Lembra disso? Você ia fazer um projeto de estrada. Começa aqui, terraplanagem, volume, declividade. Como é que você faz com essa declividade? Tanto por cento, qual é que é a declividade que tinha no trecho que você está projetando, né? E aí saiu o quê? Uma estrada, se for um prédio. Você Corte, aterro e... corte, aterro, ponte, pontilhão, Vou túnel, buscar, né? túnel. Você quer coisa mais importante que um túnel? Exatamente, Porque quem é engenheiro valoriza demais um túnel. Por quê? Porque você mergulha na terra, a sala que eu levei, você está doido? Menina, vamos embora, só está vendo terra na terra. Ela pintou. Se caiu, eu morremos, sabe? Eu com medo, olha o céu, velho. Nunca vi isso, não. Eu estou vendo terra de um lado, terra do outro, terra no chão. Que é o túnel, né? Aproveitando essa oportunidade, esse gancho sobre o que o senhor falou, Hein? vou aproveitar o gancho da sua fala. A dona Sara pintou um quadro sobre terraplanagem em homenagem ao senhor. Tem esse quadro. Eu gostaria de ver. Eu vou mandar. E esse sábado eu embalei esse quadro. Que interessante. Eu fiquei até emocionada, porque eu lembrei dele. Que legal. Ela pintou esse quadro. Aí o Cristina falou assim, ela foi com o papai. Ela pintou para homenagem a ele. É uma terraplanagem, uma obra que ele estava fazendo. De repente, pode até ser esse episódio. Essa área de seu, tem você três me leva quadros, aqui, né? eu mergulho num túnel e vejo terra de baixo para cima de todo jeito. Saio daqui, vou conhecer num aterro ali, vejo um E ela trem, te acompanhava. a terra fechando. Tá, Três quadros, aqui né? tem gabarito, tem declividade certa, tudo estudado para dar equilíbrio no solo. Sim. Então nós temos do material. talude, né? Fala para nós do papel vegetal, porque o que ele desdobrava? O quê? Papel vegetal. Papel vegetal. Imagina, desenhar em papel vegetal, lembra? Bom, você tinha. Aquilo era um problema. Pois é. Se você errasse, Você fazia um projeto em papel branco, né? Você fazia a lápis primeiro, depois cobria ali direitinho com tinta, tudo isso. Então era o modelo que você tinha de um estudo que você fez de engenharia. Tá certo? Então, o papel era importante para isso, tá certo? E você receber informações e apreciação sobre a engenharia, é evidente que a gente se orgulha, né? Não é mesmo? o meu pai também ele desenhava muito em papel vegetal. Seu pai é engenheiro. Aí ele, Como é que é chamado, né? Enio Lopes. Hein? Enio Lopes. Mas aí o papel vegetal, ele errava-se muito. Então você não tinha como corrigir muito, né? Eram pequenas correções. Ele era pano, não era, conselheiro? Você tirava a goma dele, era um pano. E a minha mãe fazia boas bordados com aquele pano. É um linho de primeira. Verdade. Espetacular. Que É uma fibra perfeita. Você nunca viu isso, não? Já. Ela tirava a goma do papel vegetal, aquilo era um tecido de primeira qualidade. Primeira qualidade. E material caro, né? Como é que... uma coisa que está na minha cabeça aqui. É muito importante. Nós estamos conversando aqui. Quanta coisa da engenharia que nós levantamos. É verdade, Cecília. Não é verdade? Conversando, engenheiros conversando, colegas antigos, tudo isso. E aqui, dentro da escola de engenharia. Não é verdade? Nós assistimos uma é muito evolução bonito, que muito grande. nós sabemos guardar a memória da nossa profissão. 100 anos. Isso é bonito, né? Seu, 100 anos de engenharia. 94 anos, você está conversando com seus professores, mais de 100 anos de engenharia. Esse ano. Agora,
Nós temos Privilégio, muitos né? bons professores, né? Privilégio. Mário Werneck dava aula em tom de oratória, né? Você lembra disso? Você lembra? Você foi aluno dele? Não, Eu Felder. também não. Só uma coisa aqui que o senhor me contou várias vezes, agora você tem que contar para eles. Conta da taxinha que você colocou na cadeira dos seus professores. Quem que foi? A taxinha. Ah, Conta. Você sempre que é? fazendo peraltice. lá no Franco de Moraes. Conta. Eu botei umas taxinhas na cadeira dele. Não acredito. Nem eu. Foi, velho. Era Rosalice, Delma, eu, né? Turma toda. Foi professor. Tá. Que O que foi, absurdo. professor? O que foi, professor? O que aconteceu? Que Deu muito mal. absurdo. Inacreditável. Ele falou assim, o professor ficou rosa. Um pegava, né? Que peraltice, sem geral. Ele esperava isso, né? Sentou lá. Peraltas. Aqui a Delba era muito preparada, né? Por isso que os Tá filhos, principalmente Cristiano e Bernardo, são Delba, cuidados Delba Montijo. demais. Que engraçado, tá vivo ainda, hein? Obrigado, É mãe. mesmo, Eu também Você sou. tem relacionamento com a Delba? Tem? Não. Já tem? Você tem relacionamento com a Delba? Delba Não, Montijo? não Não conheço. sei se ela está viva ainda, né? Não sei, não faço ideia. E Dona ele é Beatriz muito está. alegre. Hein? Ele brinca, Quem? Sempre foi assim. brinca, Quem? o senhor Eu? brinca, dá susto. Esconde as coisas da gente. Engenheiro que... Eu vou contar uma coisa para vocês que são da família. A conta. Que ele vinha para as reuniões e saía escondendo celulares, Até hoje. carteiras, óculos, chaves de carro. Quem conhece a Flávia Bruno aconteceu. Aqui, ele fica assim comigo. Agora, Outro dia, ele sentou- que eu- Eu vou contar pra eles uma coisa. Outro dia ele estava, ô minha nora, eu posso sentar aí perto de você? Vai na cozinha. A moça que cuida dele estava aqui, eu aqui, ele sentou aqui. Só que eu sou ligadinha no 360, você percebeu? A gente estou conversando, Cristiano. Aí ele sentou aqui, só que eu estou aqui de costas olhando para ele. Ele foi, pegou, escondeu, fez assim pelo cimar. Eu falei, pode me devolver esse seu. Não é possível, é a única que eu não consigo pegar. Eu falei, devolve. Ele falou, eu não consigo pegar. Você pegou nas Porque você costas. sabe que Ele esconde. eu me lembro que Ele tenta tudo. o João Martins era professor da escola, né? Até o segundo ano, né? Não era catedrático, não. Não conheci. Mas ele tinha um carrinho. O quê? Nós pegamos o carro dele e colocamos dentro da escola. Aí acabou a aula, o pessoal desceu, ele desceu. Como é que meu carro está aqui? Nós carregamos o carro do ombro, velho. Turma de estudante. Eu, Muita penaltice. Muita penaltice. estudante de engenharia. E para nós terminarmos, só para você lembrar de uma história que você me falou das mulheres que você chegou a escrever, do talento de mulheres brasileiras. Inclusive, você andou escrevendo sobre a Guerra do Paraguai. Sim. Né? Foi. Lembra que você Lembro. começou a falar de mulheres célebres brasileiras? Você lembra disso? Lembro. Chegou a escrever? Lembro. O que foi o seguinte, na Guerra do Paraguai, um negócio surpreendente para o Brasil, porque o Brasil não estava preparado militarmente para enfrentar uma guerra, não. E os paraguaios se prepararam, engraçado, com Solano Lopes, ditador, se preparou com o exército para uma guerra, e guerra contra o Brasil, que era um gigante, né? E ainda é. Então, o que aconteceu? Quando ele invadiu o Brasil e o João Pedro II passou para brigar mesmo, levantou o Brasil inteiro. E muitos se alistaram como soldado raio e tal, para brigar lá na frente e mulher, né? As mulheres também foram Você não sei. sabe? A gente não sabe como é que mulher naquele tempo, que era saião, aquele negócio todo, se precisasse ir no banheiro, uma coisa, como é que fazia, né? Tinha que ter algum banheiro preparado para a mulher, não é verdade? Isso eu não consegui descobrir, não. Como é que era feito a necessidade fisiológica de mulher na Guerra do Paraguai. E é importante isso, né? Porque é uma coisa normal, né? Tinha o saneamento que tem hoje, né? Quem? Saneamento, Tinha, né? equipamentos. Hoje você tem veículos, né? Tem tudo certinho, põe lá e pronto, né? Naquela época Mas são coisas assim
que a gente que é engenheiro e que gosta da história precisa mergulhar nela e pesquisar. Porque eu não sou dono da verdade, nem eu sei nem ela. Nós todos somos um grupo de colegas que gostam de história da engenharia. E isso é bonito, porque você mantém com isso o nome da engenharia. Nós estamos trabalhando para a nossa profissão, para valorizar a nossa profissão. É isso? Que é muito, muito importante. Você pensa bem, uma construção que você vê aí, esse prédio aqui, quanta obra teve aqui, quanta coisa de engenharia foi feita aqui, pressão no solo, taxa de trabalho, vento, ação do vento sobre as construções, não é verdade? Então são N coisas da engenharia que a gente precisa de manter conhecida dos jovens engenheiros, que ao receber essas informações, passam a valorizar muito a nossa profissão, que eu acho que tem muito valor. Você vê, se não fosse engenharia, não tinha médico, não tinha ferramenta de medicina, não tinha aparelho, não tinha mesa para parto, etc. e tal. É uma coisa importante, não é isso? Aí você vê o avião lá em cima. Não fosse engenharia, não tinha equilíbrio, o avião voava, não tinha força vencendo a resistência. Então, tudo isso a gente tem que valorizar, porque essa é a grandeza da nossa profissão, que a gente fala, evidentemente, com orgulho. Nós temos orgulho da nossa profissão. Sim. Mas não é coisa pessoal, não. É coisa coletiva da engenharia. Nós, engenheiros, gostamos da nossa profissão. Como o médico gosta da profissão dele também, ué. Quer dizer, se nós conversarmos em profissão, a profissão mais importante que eu acho é a medicina. O que você é sem saúde? Nada. Aí nós temos que valorizar a medicina. Bernardo, o que o senhor fala sobre a importância das mulheres, o senhor acha, na Guerra do Paraguai? Ele contou um caso na época, sabe? Mas eu não me lembro. E de outras mulheres talentosas brasileiras. E ele chegou a escrever alguma coisa. Eu acho que eu tenho esse material. Entendi. Você chegou a escrever sobre essas mulheres? Escrevi. Isso, ele quer saber. Foi importante, né? Isso. Naquele tempo, a Madame ali saiu para uma guerra. Você já imaginou o que era isso? Não é verdade? Agora, e a coragem da mulher que foi? Muito bom. Hoje é mais normal, né? Você misturar mulher com homem assim, conversar e tudo. Mas naquele tempo não era não. A mulher era muito separada. O negócio. Você tem um material lá em casa sobre as heroínas. Tem. Isso, exatamente. Eu gostaria de ter isso tudo. Eu tenho esse Isso aí eu esqueci. Para conhecimentos seus, nós queremos fazer uma sala. Eu até marquei com a bibliotecária de vir hoje, Sei. mas eu suspendi porque eu saberia que nós passaríamos do horário, porque a entrevista com ele passaria com certeza. Tem esse material, as heroínas. E eu suspendi a Jay, mas nós vamos fazer uma sala aqui só com leituras escritas de ex-alunos. Ótimo. Então eu gostaria de identificar isso tudo para fazer esse cadastramento. Tá. Vamos convidar. Você vai lá em casa, aí você pode ver e você separa. Com certeza. Vamos marcar um café gostoso, né? Geraldo Silva, Lógico. eu estou muito feliz com a sua presença. É uma honra. Mais uma vez eu lembro aqui no nosso encontro que esse projeto aconteceu a partir de você, com as suas narrativas, com as suas histórias colocadas aqui dentro do Centro da Memória da Engenharia. Para os que nos assistem também aqui ao Centro da Memória da Engenharia. Tá certo. E nós somos da Associação de Alunos, inclusive Geraldo Silva de Oliveira, como associado. E nós reunimos todas as sextas-feiras, às 15 horas. E nessas reuniões eu tinha grande prazer, Ludmila e Cristiano, de estar com o Geraldo, porque ele me motivava. Eu falava assim, eu gosto muito dessas reuniões por conta da presença do Geraldo. Não é porque eu estou na frente dele, não. Muito obrigado. Com esse bom humor. Com esse bom humor. E ele divertia. Ele sempre nos divertiu com o sumiço dos celulares, das chaves de carro, dos óculos e tudo mais. Ele pegava a chave, colocava no bolso, na bolsa de outra pessoa, de um colega, e ficava todo mundo procurando, sabe? Fazendo as peraltices, né?
Então eu quero agradecer mais uma vez a sua É uma presença. boa turma, né? As suas histórias são notáveis. Eu quero sim contar com a doação de vocês dessas unidades, desses livros para o museu e que você continue, está registrado aqui agora, Sei. e você como patrono desse projeto. Muito Parabéns, muito obrigado pela presença, agradeço ao Cristiano e à Ludmila por terem trazido você aqui. Aceitamos o café assim, o convite para o Isso é café. ótimo. Vou fazer uma pergunta aqui. A engenharia, o livro que eu escrevi, História da Evolução da Engenharia, você tem aqui, não tem? Tem o livro, nós temos o livro. Tem o outro também, eu sou Belo Horizonte. Esse eu preciso. Esse eu vou mandar. Esse Tem não não. temos. Ele vai lá na nossa Tá casa, certo. tomar um café e vai pegar. Eu tenho. Viu? Com certeza. Ele vai lá Eu tomar fui café. pôr com a gente. o Arão Tem Reis. que achar, tem que ver esse que você está, esse volume. A gente tem que ver para ver se localiza esse que você Sabe o que é? pegou e que a gente não sabe. Ah, tá. Nós temos para isso. Mostra pra gente, Eu vou. pra gente tentar localizar em casa. Certo. Ô, prezado, a engenharia deve muito ao Arão Reis. Arão Reis foi o consultor de Belo Horizonte. E ele guardou os trabalhos 12 que ele fez. Ele estudou engenharia em Roma e tudo isso para fazer construir, para projetar Belo Horizonte. Projetou Belo Horizonte num sistema quadrilátero, né? Que você tem quarteirões, não é isso? Venceu a altitude com rampas possíveis de serem utilizadas por caminhão e automóvel naquele tempo, que era rampa de 6, 7%, né? Que ele fez com isso. Então eu acho que o Arão Reis tem memória, tem homenagem para ele. Foi um grande engenheiro, senhor, Com certeza. sabe? Importante. Ó, eu acho, ó, Arão Reis, Cândido Holanda também, um bom engenheiro, Mário Werneck, todos eles com valores que eles fizeram. E Geraldo Disseu também. Não, eu não Geraldo Disseu também. eu sou fruto deles, como você também, Depois olha. do livro tirar o seu. Naquele tempo, o pessoal chegar aqui, porque a capital não estava decidida. Aonde vai ser a capital de Minas Gerais? Identificar isso. Aí você chega, vai ver a topografia de tudo naquele tempo, era só montanha e mar, e fala assim, aqui que vai ser. Imagina você. Agora seria. Nessa variação timento que tem aqui na região. É? Muito obrigado mais uma vez. Bom, Viu? Estaremos aqui sempre juntos com boas memórias. se Deus quiser. Obrigado à família, obrigado a quem Que nos apoia, importante- obrigado ao importante isso aqui que é. Você pra gente. Nosso Que a gente agradecimento pelo falar cá de patrocínio. dentro. Até mais. O importante é que a gente faz isso por amor à profissão. Mas nós não estamos olhando vaidade, nada de aparecer, né? Nós pensamos muito na engenharia. Eu sou igual Não é você, verdade? você acha que você também. Gosto demais da nossa profissão.